Olá, pessoal. Então, eu vou resolver a lista de exercícios com vocês e marcamos uma aula posterior para tirar alguma dúvida, ok? Vamos lá para o primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte: analise as seguintes afirmações sobre conceitos de termologia. Calor é uma forma de energia? O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura. Então, é energia? Sim, é energia. A primeira afirmativa aqui, então, ela está correta, ok? Calor é o mesmo que temperatura? Não. Calor tem a ver com energia. Temperatura tem a ver com a medida da quantidade de vibração de átomos e moléculas de um corpo, né? Mede a vibração das moléculas ou de um átomo de um corpo. Então, calor é uma coisa, temperatura é outra completamente diferente. Então, não é a mesma coisa, o 2 está errado. A grandeza que permite informar se dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura? Sim, é a temperatura. Porque qual é a definição de calor? Calor é a energia térmica que passa de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, e essa transferência de calor ela acontece até o momento em que os corpos entram em equilíbrio térmico. Quando é que eles entram em equilíbrio térmico? Quando eles têm a mesma temperatura, né? Então, essa afirmativa 3 aqui está correta, então a alternativa certa é a letra E. Número 1 e números 3 estão corretos, ok? Exercício 2. A temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da indicação na escala Celsius é quanto? Então, o que o exercício está perguntando é qual é a temperatura que na escala Fahrenheit será o dobro da escala Celsius. Então, ele está pedindo para eu comparar a escala Celsius com a escala Fahrenheit. Então, eu vou fazer aqui as duas escalas, colocar uma ao lado da outra, a escala Celsius e a escala Fahrenheit, ok? Nós sabemos que na escala Celsius o gelo derrete a 0 graus e a água ferve a 100. E a escala Fahrenheit, o gelo derrete a 32 e a água ferve a 212. Aí ele está perguntando assim, qual é a temperatura que na escala Fahrenheit indica o dobro do valor da escala Celsius? Mas percebam que o exercício não falou que temperatura que é aqui na escala Celsius. Como eu não sei qual que é, eu chamo de X. O que eu sei é que aqui na escala Fahrenheit tem que ser o dobro, ou seja, tem que valer 2x, tá? Como é que eu vou resolver? A gente resolve fazendo o quê? Aplicando o teorema de Thales, né? Dois segmentos de retas paralelos têm os seus segmentos menores proporcionais. Ou seja, esse segmento aqui, ele é proporcional a esse, assim como esse segmento todo aqui é proporcional a esse segmento aqui, né? Então, vamos lá? X menos 0 é x, ele é proporcional a esse lado de cá, que seria 2x menos 32. O segmento todo, 100, é proporcional ao lado de cá, 212 menos 32, que dá 180. Multiplica cruzado, 180x é igual a 100, que multiplica quem? Multiplica o 2x? Multiplica só o 32? Não, multiplica 2x menos 32. Aí eu teria que fazer a multiplicação distributiva aqui, tá vendo? Só que antes de fazer essa multiplicação distributiva, olha só, o 100 e o 180, eles têm o máximo divisor comum. Então eu posso simplificar aqui para ficar mais fácil. O máximo divisor comum entre esses dois aqui é o 20. Eu posso simplificar os dois aqui por 20, tá?
E simplificando por 20, vai ficar 9x, que é igual 100 dividido por 20 dá 5, 2x menos 32. Agora eu faço a multiplicação distributiva. Eu vou fazer 5 vezes 2x, 5 vezes 32, ok? Então vai ficar 9x, que é igual a 10x menos 160. Como eu quero achar o x, eu tenho que isolar. Eu não vou passar o 10 para cá para não ter o trabalho depois de multiplicar por menos 1. A ordem aqui não altera o resultado. Então o que eu vou fazer? Já que esse número é maior do que esse, eu vou deixar ele quieto, eu vou trazer o 9 para cá e eu levo 160 para lá. E aí eu não perco meu tempo em ter que multiplicar lá o final por menos 1. Ok? Então eu vou fazer assim. Vou passar o 160 para cá. Ele está negativo, ele pode ficar positivo. 10x menos 9x. 160 é igual a x, né? Porque 10 menos 9 dá 1, 1x. Ou seja, x é igual a 160 graus. Graus o quê? Celsius ou Fahrenheit? Ora, eu achei x. Quem é que eu chamei de x? A temperatura em Celsius. Então, aqui é 160 graus Celsius. O exercício perguntou qual é a temperatura em que a indicação na escala Fahrenheit é o dobro da indicação na escala Celsius. Eu ia fazer assim. A temperatura na escala Fahrenheit é 2 vezes isso. Então, seria 320 graus Fahrenheit. Mas aí observa, quando você vai lá para as escolhas, não tem esse valor. Mas tem 160 graus Celsius. E 160 graus Celsius é uma temperatura que, se for convertido para Fahrenheit, ficará como sendo o dobro realmente. Então, eu posso vir aqui e marcar a letra A como sendo a resposta final. Tá ok? Vamos lá então para o exercício 3. Um termômetro graduado na escala Celsius é colocado juntamente com dois outros, graduados na escala arbitrária A e B, em uma vasilha contendo gelo em ponto de fusão ao nível do mar. Bom, o que significa os três termômetros estarem em gelo em ponto de fusão? Bom, esse termômetro aqui graduado em Celsius, o ponto de fusão do gelo, eu sei quanto que é. Então eu vou colocar aqui. Percebam, tá vendo? Eles não colocaram. Isso é porque você tem que deduzir. Então, se é um termômetro Celsius, se aqui tem gelo fundente, então a temperatura que ele está medindo é 0 graus Celsius, ok? Continuando lá. Em seguida, ainda ao nível do mar, os mesmos termômetros são colocados em outra vasilha contendo água em ebulição. Água em ebulição significa que ela está na escala Celsius a 100 graus Celsius. Então, o exercício não colocou, então a gente tem que anotar aqui. Essa temperatura aqui é de 100 graus Celsius. O termômetro em Celsius está medindo 100. Para uma outra situação na qual o termômetro graduado na escala A mede 17, o termômetro graduado na escala B e na escala Celsius vão indicar quanto. Então observe o seguinte, eu vou pegar esse termômetro A e vou colocar ele numa terceira situação. E nessa terceira situação ele mediu 17. O exercício está perguntando, se ele mede 17, o termômetro B vai medir quanto e o termômetro Celsius vai medir quanto, tá? Então, como é que eu vou fazer para resolver esse exercício? Eu vou construir aqui as minhas duas escalas, né? Da forma com que eu passei para vocês, né? Eu vou pegar o termômetro A, que é o meu referencial, né? O termômetro A, ele indica para o ponto de fusão 10 graus e para o ponto de ebulição 80. E nessa terceira situação, ele está indicando 17.
ele está indicando 17 graus. Se fosse no termômetro B, qual seria? Então, eu vou colocar o termômetro B aqui do lado, né? Vamos colocar o termômetro B aqui do lado. O termômetro B, para o ponto de fusão, ele mediu 10, ó. Ou, desculpa, menos 10, né? E para o ponto de ebulição, ele mediu 90. Esse aqui é o termômetro B, ele mediu 90, ok? E qual vai ser a temperatura que ele vai medir aqui para esse 17 graus? Então, eu vou chamar de TB, ok? Como é que a gente faz? Teorema de Thales. Esse segmento é proporcional a esse segmento, assim como esse segmento aqui é proporcional a esse, ok? Então, vamos lá fazer. 17 menos 10 dá 7. Esse segmento está para esse aqui, TB menos 10. Aí toma cuidado, menos vezes menos dá mais, então vai ficar TB mais 10. TB mais 10. Teorema de Thales, esse segmento está para esse. 80 menos 10, que dá 70, está para 90 menos 10. De novo, menos vezes menos dá mais, então vai ficar 90 mais 10. 90 mais 10, já vou colocar direto aqui, é 100, ok? Multiplicando o cruzado, 7 vezes 100 dá 700. E esse 70 passa para cá, multiplicando. Vai ficar 70, que multiplica TB mais 10. Aí aqui eu preciso fazer a multiplicação distributiva, ok? Então vai ficar 700, que é igual 70 TB, mais 70 vezes 10, 700. Se eu passar esse 700 para cá, ele vai ficar negativo. Vai ficar, então, 700 menos 700, que é igual a 70 TB. Isso dá zero. Então, vai ficar 70 TB. E 0 dividido por 70, né, gente? Porque o 70 está multiplicando, passaria para cá dividindo. 0 dividido por 70 continua dando 0 graus. Continua dando 0, né? Então, a resposta aqui é essa. Para o termômetro B, a temperatura medida é 0 graus. Agora, ele pediu duas coisas. Ele pediu para o termômetro na escala B e na escala Celsius. Agora, vamos fazer para a escala Celsius. Vamos colocar os dois termômetros aqui, tá? O termômetro A, que é 10, 80 e 17, e o termômetro Celsius. E o termômetro Celsius, que eu sei que é de 0 a 100, né? Porque aqui é gelo fundente e água em ebulição, 0 e 100, ok? Essa temperatura aqui vai ser quanto? Vou chamar de TC. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente, né? Vamos aplicar o teorema de Thales. Esse segmento é proporcional a esse, assim como esse segmento aqui, ele é proporcional a esse aqui. Então, vai ficar 17 menos 10, que é 7, está para TC menos 0, que é TC. 80 menos 10, que é 70, está para 100 menos 0, que é 100. Multiplica cruzado. 7 vezes 100, 700, é igual a 70 TC. O 70 está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, a temperatura medida pelo termômetro em Celsius vai ser 700 por 70, que dá 10 graus Celsius.
Então, essas são as duas respostas. A alternativa certa aqui, 0 e 10, é a letra B. Ó. Então, a letra B a resposta, ok? Exercício 4. A ponte. A figura mostra uma ponte apoiada sobre dois pilares feitos de materiais diferentes. Está aqui, ó, um pilar e o outro pilar. Vocês podem perceber, ó, apesar do número estar aqui, né? Esse pilar tem 40 metros e esse pilar tem 30 metros, tá? Eles estão em comprimentos diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Esse exercício aqui é o exercício sobre dilatação. Lembra que eu falei sobre dilatação? Toda vez que você varia a temperatura de um corpo, as moléculas vão vibrar mais ou menos. Vibrando mais, elas ocupam mais espaço e esse corpo tem a tendência de expandir. Se você reduz a temperatura, as moléculas vibram menos, esse corpo tende a contrair, né? Então, a propriedade do corpo de expandir quando aquecido e contrair quando resfriado é estudado pelo ramo da física chamada dilatação térmica, né? Nesse caso aqui, a dilatação térmica linear. E quais são as variáveis que determinam a dilatação de um corpo? O seu coeficiente de dilatação, né? Tem materiais que dilatam mais, tem materiais que dilatam menos. Se eu pegar dois materiais de mesmo comprimento, né, e você aquecê-los, eles não vão aquecer, eles não vão sofrer a dilatação da mesma forma, porque depende da variável dilatação térmica linear, que é uma propriedade intrínseca do material, cada um tem o seu, né, e é ele que vai dizer quem dilata mais, quem dilata menos, ok? Então, esse exercício é sobre dilatação, ok? Vamos continuar aqui. Como se vê, o pilar mais longo, de comprimento 40 metros, ele possui um coeficiente de dilatação de 18 vezes 10 elevado, tá, gente? Aqui era para ficar aqui em cima, é 10 elevado a menos 6 por graus Celsius. O pilar mais curto tem 30 metros. Para que a ponte permaneça na horizontal, determine o coeficiente de dilatação do segundo material. Então, o exercício falou que esse pilar aqui, ele tem um coeficiente de 18 vezes 10 elevado a menos 6. Qual deve ser o coeficiente desse para que essa ponte fique na horizontal? Porque, como eu acabei de falar, os materiais eles dilatam de formas diferentes. No caso da dilatação linear, é bom lembrar que a dilatação linear, a dilatação linear, ela depende diretamente do comprimento inicial, ela depende da variação de temperatura e ela depende da variável coeficiente de dilatação linear. Então, primeira coisa aqui, ó, a dilatação linear depende do comprimento inicial. Então, se esses dois materiais aqui esses dois pilares, desculpa, fossem de mesmo material, o que ia acontecer? Como esse aqui tem um comprimento inicial maior, ele dilataria mais. Então, essa parte da ponte aqui subiria mais do que essa. Então, a ponte ela não ficaria reta, né? A ponte ela iria fazer isso aqui, ó, ela iria fazer isso, né? Porque esse pilar aqui dilataria mais do que esse, então essa parte da ponte levantaria mais. E aí essa ponte não vai durar muito tempo, né? Porque se você fizer isso aqui, ela vai acabar quebrando aqui no meio. Então, para que essa ponte tenha uma durabilidade, ela não quebre com a dilatação, é necessário que esse pilar aqui e esse pilar aqui tenha algo em comum. O que eles têm que ter em comum? Se esse cara aqui aumentar 10 milímetros, esse aqui também tem que aumentar 10 milímetros. Se esse aqui aumentar 30 milímetros, esse tem que aumentar 30 milímetros. Ou seja, a dilatação linear do primeiro pilar, ele tem que ser igual à dilatação linear do segundo pilar.
para que a ponte continue na horizontal e não sofra nenhum dano, né? Como é que a gente calcula dilatação mesmo? L0, alfa, delta T. L0, alfa, delta T. Esse aqui é o L01, esse aqui é o coeficiente de dilatação 1. Esse aqui é o L02 e esse aqui é o coeficiente de dilatação linear 2, ok? Eu não vou colocar ΔI e ΔI, por quê? Porque os pilares estão no mesmo ambiente, então a variação de temperatura que eles vão sofrer é a mesma. E isso já é um dado importante, porque se eles vão sofrer a mesma variação de temperatura, isso aqui eu posso simplificar, ó, tá? E aí, sobrou L01, matematicamente, sobrou L01, que é 40, o seu coeficiente de dilatação, que é de 18, vezes 10 elevado a menos 6, o L02, que é 30, vezes o coeficiente de dilatação que eu quero calcular, né? Eu quero calcular o coeficiente de dilatação L2. Antes de multiplicar aqui, eu vou passar o 30 para cá dividindo, tá? Então vai ficar assim, 40, que multiplica 18, vezes 10 elevado a menos 6, dividido por 30, é igual a alfa 2. Por que eu preferi fazer isso primeiro? Porque, olha só, vou simplificar um zero aqui com um zero aqui, e eu consigo ainda simplificar o 18 por 3. Dá para simplificar 18 por 3, aqui dá 6, aqui dá 1, e aí eu não vou precisar de calculadora, né, para fazer a conta, porque o que sobrou? 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24, vezes 10 elevado a menos 6 é igual ao alfa 2. Então, a minha resposta é: o coeficiente linear do segundo pilar deve ser de 24 vezes 10 elevado a menos 6 por grau Celsius. Essa é a resposta, que tem lógica, porque como ele é mais curto, como ele tem menor comprimento inicial, para compensar, ele tem que ter maior coeficiente. Como aqui é 18, deu 24, a minha resposta tem toda a lógica física, né? Precisa ter um coeficiente de dilatação linear maior. Exercício 5. Ao se aquecer de 1 grau Celsius uma haste metálica de 1 metro, seu comprimento aumenta 2 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. O aumento do comprimento de uma outra haste de mesmo material, de medida inicial 80 centímetros, quando a aquecemos de 20 graus Celsius, vai ser de quanto? Então, olha só o que ele está me dizendo. Ele está me dizendo que eu tenho dois materiais, tenho duas hastes metálicas de mesmo material, tá? Para me organizar, eu vou chamar de haste A e haste B, tá? Eu tenho então a haste que eu vou chamar de haste A. Ela tem um comprimento inicial de 1 metro. Ela sofre uma dilatação de 2 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Quando aquecida, ou seja, quando sofre uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Uma outra haste do mesmo material da primeira, que eu vou chamar de B, ela tem um comprimento inicial de 80 centímetros e ela sofrerá uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. O que o exercício nos pergunta é de quanto vai ser a sua dilatação, tá? Bom, como é que eu iria calcular essa dilatação? Ora, ΔL é L0, alfa, ΔT. Aí eu tenho L0, eu tenho variação de temperatura, quem ficou faltando? Ficou faltando o coeficiente de dilatação.
Como é que eu vou fazer para achar esse coeficiente de dilatação? Foi para isso que o exercício me deu as informações dessa haste A aqui. Olha aqui, ó, tem um comprimento inicial, tá vendo? Tem um comprimento inicial, tenho a variação de temperatura, tenho a dilatação, tenho a variação de temperatura. Veja bem, eu tenho das 4 informações aqui, eu tenho 3. E com isso eu consigo achar essa. Como esse material aqui é o mesmo desse, se eu achar o coeficiente de dilatação aqui, eu posso usar ele nessa haste. E é para isso, então, que foi dado essa situação. E é isso que a gente vai fazer para resolver. Eu vou usar essas informações para achar o coeficiente de dilatação linear, para poder substituir aqui, tá? Primeiro, antes de tudo, né? Ó, o comprimento está em metros e a dilatação está em milímetros. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Ou você transforma isso aqui para metros, ou você transforma isso aqui para milímetros, tá? E aí, 1 metro tem quantos milímetros? Tem 1000 milímetros, não é? 1 metro tem 1000 milímetros. E eu vou fazer o seguinte, já que aqui está em notação científica, eu vou deixar isso em notação científica também. 1000 é 10 elevado a 3, então eu vou deixar como sendo 10 elevado a 3, ok? Aí, vamos lá então. Usar a equação, ΔL é igual a L0, alfa, ΔT, 2 vezes 10 elevado a menos 2. O L0 é 10 elevado a menos 3, ou a mais 3, desculpa. O alfa é o que eu quero achar. E a variação de temperatura foi de 1 grau Celsius. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2. 10 elevado a 3 vezes 1, eu vou até deixar desse jeito, é mais providencial. Vamos deixar aqui 1 vezes 10 elevado a 3, alfa. 1 vezes 10 elevado a 3 vai passar para cá dividindo. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 1 vezes 10 elevado a 3. Significa então que o alfa, 2 dividido por 1 dá 2. Divisão de potência, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 2, menos 3, vai dar menos 5 por grau Celsius. Ok, achei o valor do coeficiente, vou agora calcular a dilatação aqui da barra B. Então, ΔL é igual ao L0, que é 80 centímetros, vezes o coeficiente que eu acabei de calcular ali embaixo, 2 vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura, que para a barra B ó, foi de 20. Então, a dilatação vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 8, 32, mais 2 zeros aqui, vai dar 3.200 vezes 10 elevado a menos 5. Aí, chegando aqui, vou passar para a notação científica. Só, gente, que veja bem, como aqui ó, está em centímetro, a minha resposta aqui vai ser em centímetros, tá vendo? Só que se você olhar para as alternativas, estão todas em milímetros, tá ok? Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar aqui como notação científica 3,2 vezes 10 elevado, tá menos 5, né? Menos 4, menos 3, menos 2. Só que isso aqui é em centímetros, porque o 80 que eu substituí é em centímetros, ok? Como é que eu passo centímetros para milímetros? Eu tenho que passar isso aqui para milímetros. Lembre-se que 1 centímetro ele tem 10 milímetros. É só você lembrar da sua régua aí, né?
Cada centímetro tem 10 tracinhos pequenininhos lá, aqueles tracinhos são os milímetros, né? Então 1 centímetro tem 10 milímetros. Então passar isso aqui para milímetros é multiplicar por 10. Então 3,2 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10, para poder passar para milímetros. E aí ficaria 32 vezes 10 elevado a menos 2 milímetros. Ah, Emerson, não tem essa resposta lá, porque lá acabou com o expoente, tá vendo? Olha lá, não tem nenhuma forma de expoente. Vamos acabar com o expoente aqui. Menos 2, menos 1, 0. 0,32 milímetros. E essa resposta tem lá, é a letra B, ó. Então, a resposta, letra B, ok? Número 6. O motorista retira o carro da garagem, que está a 15 graus Celsius, passa pelo posto de gasolina, enche o tanque. Em seguida, deixa o carro estacionado ao sol. Após um certo tempo, ao voltar ao carro, verifica que a temperatura do carro é de 40 graus Celsius e que vazou uma certa quantidade de gasolina do tanque. É correto afirmar que, primeiro, o volume do tanque do combustível do carro diminuiu, a gasolina sofreu dilatação, a gasolina e o tanque sofreram dilatação, o volume de gasolina que vazou é igual à variação de volume da gasolina, a dilatação real da gasolina foi menor do que a dilatação do tanque, dê como resposta a soma dos números associados às afirmações corretas. Bom, vamos lá. O volume do tanque de combustível do carro diminuiu? Não, não diminuiu. O volume do tanque, ou ele foi o mesmo, ou ele aumentou, porque quando você aquece o material, ele dilata, tá? A gasolina sofreu dilatação? Sim, ela sofreu dilatação, foi exatamente por isso que ela transbordou, né? Ela dilatou, excedeu a capacidade do tanque, por isso que houve o vazamento. A gasolina e o tanque sofreram dilatação? Sim, também é verdade, né? Considerando, tá, gente, que esse tanque aqui seja de metal, ok? Tem alguns tanques hoje que acho que eles não são de metais, eles são de plástico. Então esses aqui não sofreriam, mas considerando que o tanque é de metal, sim, ele vai sofrer dilatação. Então a gasolina e o tanque sofreram dilatação. Aí vocês vão me perguntar assim, Emerson, mas se o tanque também dilatou, ela não poderia vazar. Lembre-se que eu falei com vocês que os líquidos, por conta da sua estrutura molecular, ao sofrerem variação de temperatura, têm dilatação maior do que a dilatação dos materiais na fase sólida. Líquido dilata mais do que sólido, né? Eu até falei com vocês assim, se você pegar lá um caneco, colocar água até a borda desse caneco, né? Colocar água até aqui, até a tampa mesmo, e começar a acender o fogo aqui embaixo, na hora que começar a aquecer, vai começar a água a vazar aqui pela lateral. Essa água que está vazando é a dilatação real da gasolina? Não, porque ao aquecer o material, ao aquecer o caneco também dilata. Por exemplo, o caneco sofreu uma dilatação volumétrica, sei lá, de 20 centímetros cúbicos e a água sofreu uma dilatação de, sei lá, 80 centímetros cúbicos, por exemplo. Ou seja, a água teve uma dilatação maior de 60 centímetros cúbicos. Ela dilatou mais do que o caneco em 60. Então, o que eu estou vendo vazar aqui são 60 centímetros cúbicos, por exemplo, que é chamado de dilatação aparente, né? Então, líquido dilata mais do que sólido. A gasolina está na fase líquida, o tanque está na fase sólida, ele dilata, mas dilata menos, e por isso que a gasolina vaza. Então, esse 4 aqui estaria correto, tá? Número 8.
o volume de gasolina que vazou é igual à variação de volume da gasolina? O que eu acabei de falar aqui? Que não. O que vaza aqui é o que nós chamamos de dilatação aparente. Então, não é, está errado. A dilatação real da gasolina foi menor do que a dilatação do tanque? Se a dilatação da gasolina fosse menor do que a do tanque, ela não vazaria, né? Então tá errado. Então o certo é a primeira tá certa, né? Ou desculpa, a primeira está errada. Deixa eu anotar aqui. A primeira está errada. A gasolina sofreu dilatação? Certo. A gasolina e o tanque sofreram dilatação? Também está certo. O volume de gasolina que vazou é igual à variação do volume da gasolina? Errado. A dilatação real também está errado, então afirmativas certas são só 2 e 4. Como ele pediu a soma, 2 mais 4 dá como resposta, então, 6. Né? A resposta é 6. Tá ok? Exercício 7. Uma taça de alumínio de 120 centímetros cúbicos contém 119 centímetros cúbicos de glicerina a 21 graus Celsius. Considere o coeficiente de dilatação linear do alumínio como sendo de 2,3 vezes 10 elevado a menos 4 por Kelvin. Tem algum problema aqui? Eu vou ter que fazer algo a mais? Não. Lembre-se que a relação de Celsius para Kelvin é de 1 para 1. Então, estar em Kelvin, estar em Celsius não faz diferença, ok? O coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é de 5,1 vezes 10 elevado a menos 4. Se a temperatura do sistema, taça glicerina, for aumentada para 39, a glicerina transbordará ou não? Em caso afirmativo, quanto que vai transbordar? Em caso negativo, quanto de glicerina eu ainda conseguiria colocar no interior da taça? Né? Então, vou tentar desenhar aqui uma taça. Então, eu tenho aqui uma taça. O exercício está dizendo que essa taça é uma taça de alumínio, ou seja, é metal. Tem um coeficiente de dilatação, significa que ao ser aquecida ou resfriada, ela vai sofrer variação no seu volume, nesse caso aqui, né? Então, eu tenho aqui dentro uma certa quantidade de glicerina, tá? Eu tenho aqui uma certa quantidade de glicerina. Deixa eu só colorir isso aqui de glicerina, tá? E o que o exercício está me dizendo? Ele está dizendo assim, ó, eu tenho, vamos anotar as informações aqui, sobre a taça. A taça é feita de alumínio, tá? Eu vou tratar pelo nome, tá certo? Então eu tenho do alumínio. Eu tenho o volume inicial, eu tenho a temperatura inicial, eu tenho o coeficiente de dilatação linear e eu tenho a temperatura final. Vamos anotar aqui, o volume inicial é de 120 centímetros cúbicos, a temperatura inicial é de 21 graus Celsius, o coeficiente é de 2,3 vezes 10 elevado a menos 4 e a temperatura final é de 39. A outra informação que eu tenho é da glicerina, né? Da glicerina. Com as informações que eu tenho, o volume inicial dela, que é de 119 centímetro cúbico, a temperatura inicial, que é igual à da taça, 21 graus Celsius,
o seu coeficiente de dilatação linear, que é de 5,1 vezes 10 elevado a menos 4, e a temperatura final, que é o mesmo do alumínio, 39 graus Celsius. Ok? Bom, como é que eu vou fazer para responder isso aqui? Muito simples. É só calcular o volume final da taça de alumínio, calcular o volume final da glicerina e verificar se o volume final da glicerina é maior ou menor ou igual ao volume da taça de alumínio. Se for maior de lá, é porque vai transbordar. Se for menor, é porque eu vou conseguir colocar alguma coisa lá dentro ainda, tá? E para calcular esse volume, eu vou precisar anotar algumas coisas adicionais aqui, ok? Que são o quê? Variação de temperatura, vamos deixar aqui embaixo anotado, vai ser a mesma para as duas, foi de 21 para 39, e aí você subtrai, vai dar 18 graus Celsius, ok? E lembrando que a dilatação volumétrica não é alfa, é gama. Lembra? É 3 vezes o alfa. Como ele me deu o coeficiente de dilatação linear e eu tenho que usar o volumétrico, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. Tá? Então eu vou deixar anotado em ambos, eu vou deixar anotado embaixo. 3 vezes 2,3 vai dar 6,9 vezes 10 elevado a menos 4 desse lado. Do lado de cá, a variação de temperatura ela é a mesma, 18 graus Celsius. E o seu coeficiente de dilatação volumétrico vai ser 3 vezes 5,1, que dá 15,3 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o que eu vou fazer agora é calcular a dilatação, o volume final de cada um e verificar se é maior ou se é menor, tá? Vamos lá, então, vamos começar primeiro com o alumínio. Volume final do alumínio vai ser o volume inicial mais o que dilatou. Vai ser, então, volume final do alumínio. O inicial, 120, mais a dilatação dele, que vai ser V0. Deixa eu anotar aqui em cima para não esquecer. Ó, para vocês visualizarem o que eu vou fazer. Dilatação volumétrica é V0, gama, delta T, tá? Então, ó, quanto que vale o V0? 120. Quanto que vale o gama? Está anotado aqui embaixo, 6,9 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que foi de 18. Então, o volume final do alumínio vai ser 120 mais, agora vamos multiplicar isso aqui, 120 vezes 6,9, 120 vezes 6,9 vezes 18. Dá 14.904. 14.904 vezes 10 elevado a menos 4. Então, o volume final do alumínio será... Vou acabar com esse expoente aqui, tá, gente? Então, vai ficar 120 mais... Vamos acabar com esse menos 4? Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Então, vai dar 1,49. Vou arredondar, tá, gente? Para 1,5. 1,49, 1,5. Então, o volume final do alumínio será 121,5 centímetros cúbicos. Esse é o volume final da taça de alumínio. O que eu vou fazer agora é calcular o volume final da taça, tá? Vamos lá, então? Vou fazer a mesma coisa. Da taça não, desculpa, da glicerina. Vou fazer a mesma coisa. Volume final
da glicerina vai ser o volume inicial mais a dilatação que ela vai sofrer. Então, vai ser 119. Aí, ó, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Ó, V0, gama, delta T. 119 vezes 15,3 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura, que é a mesma da anterior, que é 18. Então, vai ficar 119 mais, vamos fazer a multiplicação aqui, 119 vezes 15,3 vezes 18. Dá 37.772,6. 32.772,6 vezes 10 elevado a menos 6. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Eu vou acabar com o expoente aqui, tá? Ó, a vírgula tá aqui, viu? Que é 32.772,6. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Então, vai dar 3,27. Vou fazer a mesma coisa, vou arredondar aqui para 3,3. Seria 3,28, 3,3, tá? E aí ficaria 119 mais 3,3, que daria 122,3 centímetros cúbicos. Esse seria o volume final da glicerina. Como o volume final do alumínio é 121,5 e da glicerina é 122,5, então a resposta é: a glicerina vai transbordar ou não? Vai. E quanto que vai transbordar? A diferença entre eles, tá? Eu vou fazer aqui do lado, ok? Então, quanto de que vai transbordar? Vai transbordar, vou colocar assim, volume transbordado é volume aparente, tá, gente? É o volume aparente, porque aparentemente foi o que dilatou. O volume aparente, então, vai ser 122,3 menos 121,5. Então, o volume aparente, ou seja, o que transbordou, 122,3 menos 121,5. 0,8 centímetros cúbicos é o que vai transbordar. Essa é a nossa resposta.